Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre a dinâmica populacional. E dentro do contexto da dinâmica populacional, do estudo da demografia, nós vamos abordar as teorias demográficas. Essas teorias demográficas, elas se subdividem em três, que é a teoria malthusiana, ou a teoria de Malthus, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Quero aqui começar a falar um pouco da teoria de Malthus. A teoria de Malthus foi pensada pelo religioso, o líder religioso e monge Thomas Malthus, no século XVIII, finalzinho do século XVIII. E qual era a ideia? Aquele contexto, no contexto que a Europa estava passando por um processo intenso de crescimento populacional, muitas mudanças, a época das revoluções, né? E essas mudanças, essas grandes transformações, proporcionaram um aumento significativo da população mundial. E esse aumento significativo da população da Europa, sobretudo, gerou preocupação dos governantes da época. E aí o Thomas Malthus criou o seguinte pensamento, o seguinte argumento, a seguinte teoria. Era preciso controlar a natalidade. Por quê? Porque se não houvesse esse controle de natalidade, haveria um momento em que ia ter muita gente, ia ter um crescimento acelerado e a produção de alimento ia ser compatível para suprir essas necessidades alimentares. Então, segundo a teoria de Malthus, a população iria crescer em PG, em progressão geométrica, com um efeito multiplicador, e a produção de alimento ia crescer numa PA, numa progressão aritmética, que na realidade é uma soma. Então esse descompasso de progressão geométrica, que é o ritmo proposto por ele do crescimento populacional e a produção de alimento em progressão aritmética, ia chegar a uma situação que iria resultar na escassez de alimento. Qual a consequência? O caos, a fome generalizada. Então, como controlar a natalidade na Europa, naquele contexto histórico? Através da abstinência sexual e dos chamados casamentos tardios, já que era uma proposta de um religioso. Não era uma proposta de controle de natalidade por vias de uso anticonceptivos, ou pílulas, ou camisinha, ou laqueadura. Muito provavelmente essa tecnologia nem existia na época. Então a proposta era essa. Onde é que a teoria de Malthus se perde? Posteriormente foi constatado que ela apresentava furos, equívocos. A partir do momento que ela desconsidera os avanços científicos e tecnológicos na produção de alimento. Então, a questão da fome no mundo foi comprovado que não é por falta, não é pelo quantitativo, pelo volume de alimento, pela ausência do alimento, mas pela questão da péssima distribuição de renda e, consequentemente, comprometendo a segurança alimentar dos mais pobres. Uma outra teoria que surgiu na segunda metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi a teoria neo-malthusiana. Neo é um novo malthusiano, é uma espécie de retomada de alguns argumentos da teoria de Malthus. Um dos argumentos era a necessidade de controlar a natalidade. Mas controlar a natalidade onde? E a proposta partiu foi iniciativa de quais países? A proposta, esse controle de natalidade, mais rígida, mais forte, partiu dos países ricos, dos Estados Unidos, por exemplo. A ideia era controlar a natalidade dos países pobres. Aí sim, esse controle de natalidade nos países pobres se dava de maneira mais rígida, de maneira mais forte, através da laqueadura, da ação de métodos anticonceptivos, contraceptivos, como a pílula, dentre outros. E a própria vasectomia nos homens. Então eram ações mais fortes, mais incisivas, que tinha como um interesse maior controlar, ter um controle rígido
do crescimento populacional nos países periféricos do mundo, sobretudo aqui na América Latina, na África e em alguns países asiáticos. Então, a teoria neomalthusiana é uma teoria que também ela apresenta suas fragilidades argumentativas. Dentre elas, que o argumento é que a questão da fome no mundo estava ligada ao crescimento excessivo da população. Mas, na frente, a teoria reformista vai dizer que é o contrário. Não é a população, não é o crescimento exagerado da população que vai gerar pobreza, mas o contrário. É a pobreza que vai ocasionar um crescimento desequilibrado, excessivo da população mundial. É importante citar também, para fechar esse raciocínio das teorias demográficas, a teoria reformista, que ela vai desmistificar, vai contrariar as duas teorias já aqui citadas, que é a teoria de Malthus e a teoria neomalthusiana. A teoria reformista, de inspiração marxista, vai surgir no século XX, né, pós Segunda Guerra Mundial, posterior à neomalthusiana, na década de 60, 70, dizendo que o problema da falta de comida não é a produção, não é quantitativo, e sim a distribuição. E ela bate forte na teoria de Malthus. E a segunda teoria, né, na malthusiana, a crítica que a reformista vai fazer é que a solução não é esterilizar as mulheres, não são as atitudes radicais que faz controlar a população, mas sim dar qualidade de vida a essa população do mundo periférico. Ou seja, o problema não é ter gente demais que causa pobreza, o problema é que a pobreza pode levar a esse excesso populacional, certo? Então é importante salientar isso aí. Com relação às pirâmides etárias, é bom frisar que a base da pirâmide etária, como eu já citei, de um país subdesenvolvido é larga. Por quê? Porque a população de jovem ela é muito grande. Mas por que a população de jovem é muito grande no país subdesenvolvido? É um problema de planejamento familiar. Esse problema de planejamento familiar está vinculado diretamente à qualidade de vida das pessoas, sobretudo à educação. Então, se não há qualidade de vida, orientação, educação, instrução, boa educação formal, a ação efetiva do Estado, qual é a consequência? É um crescimento desordenado e, consequentemente, esse aumento vertiginoso na população de jovens. Já a população de idosos, ela é diminuta porque há uma qualidade de vida comprometida. As pessoas passam a viver menos. Pouca gente que chega, por exemplo, a 80, 90 anos, ou 70, depois de 70 anos nos países mais pobres, né? Claro que essa dinâmica nos últimos anos, nas últimas décadas, tem se alterado. O formato da pirâmide etária dos países periféricos tem se alterado. Está havendo um recuo da população jovem e está havendo um aumento sensível da população de idosos. Porque, no geral, se a gente fizer um balanço geral da qualidade de vida da população mundial, mesmo com milhões e milhões de seres humanos passando fome, outro tanto vivendo sem saneamento básico, não bebendo água tratada, mesmo nesse cômputo geral, considerando essas limitações, o crescimento, a qualidade de vida da população mundial tem passado por efetivas melhorias, certo? Um outro assunto também dentro desse contexto da dinâmica populacional diz respeito às migrações. O que é migrar? Migrar é se deslocar. É importante salientar aqui 3 palavras que têm um som, uma fonética muito próxima, e às vezes até dá para confundir, mas elas são diferentes, seus sinônimos, que é imigração. Imigrar significa chegar, emigrar, né, com emigrar, que significa sair, e a palavra migração, que é um movimento populacional, né, chegada e saída. É importante a gente fazer essa diferenciação. Então, se a gente estudar a história da migração na humanidade, a gente vai começar vai recorrer à história, né?
A humanidade, ela, por natureza, na sua gênese, no seu começo, é marcado pela migração do ser humano, né? Então, lá na pré-história, o homem era o quê? O homem era nômade, a humanidade era nômade. A sedentarização aconteceu em um determinado momento da história, a chamada Revolução Neolítica, quando foi descoberto de maneira involuntária a agricultura e a pecuária. O homem descobriu que podia plantar e criar. E aí começou a acontecer a fixação, né? A chamada sedentarização da humanidade. Começou a partir dali, isso em torno de 12, 13 mil anos atrás. Uma grande mudança. Então, as migrações, né, tá nas nossas raízes históricas de existência, né, desde o homem primitivo. Hoje, falar de migrações é um tema extremamente amplo e muito polêmico, porque as migrações hoje, nesse mundo globalizado, elas são muito forçadas, né, e motivadas principalmente pela questão econômica. Então, pensar aí nas grandes correntes migratórias dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, né? Tipo brasileiros, latino-americanos, africanos, asiáticos, que procuram os Estados Unidos, que procuram a Europa, né? Que procuram as nações mais desenvolvidas, é aquela velha história de buscar um emprego, buscar uma ocupação que é de melhor remuneração, né? Isso no sentido das migrações internacionais. E as migrações internas aqui no Brasil, por exemplo, também perpassam por essas causas, por essas motivações, né? A histórica migração, né, tão alardeada, de nordestinos para o sul, né, sobretudo para o Rio de Janeiro e principalmente para São Paulo. Qual a causa? É uma causa climática, tem a ver com seca? Tem, mas é muito motivado pela questão da econômica, né, a questão da melhoria salarial, das condições de vida. Claro que se a gente tratar aqui de migrações internacionais, a gente vai envolver um outro assunto também extremamente polêmico, que são os refugiados, né? Que é a xenofobia. O que é a xenofobia? A xenofobia é a raiva ao estrangeiro, é não aceitar o diferente, é não aceitar o que é de fora. Essa xenofobia hoje ela é muito motivada por essa questão econômica, no sentido de o que vem de fora vem tomar o meu emprego, vem se tornar um meliante aqui, é um intruso que vai tirar minha paz, que vai tirar meu sossego. A Europa tem sido exemplo, infelizmente, algumas regiões da Europa têm sido exemplo dessas práticas, até mesmo nos Estados Unidos, né? E trazendo aqui para o Brasil, essa xenofobia a gente pode observar aqui e acolá, né, na relação de nordestinos com sulistas, né? Os paulistas, né, às vezes até de maneira satírica, irônica, né, mas é uma brincadeira que tem assim um teor xenófobo, não posso generalizar, mas existe essa questão pontual, né, esse olhar meio atravessado para as populações nordestinas. Então, migrações envolve muitas questões, muitos motivos, né? Eu estou citando o motivo econômico, mas existe um motivo climático, né? Por exemplo, pessoas que se deslocam de uma determinada região por conta de secas, por conta de inundações, guerras, né? Essa história dos refugiados, né? Milhões de sírios saíram da Síria porque o país está em guerra, certo? Iraquianos e tantos outros, né? São vários países hoje que estão em pé de guerra e suas populações de origem, assim, num volume vastíssimo, saem de lá, migram e vão em busca a um outro espaço, um outro território, outra região para sobreviver. Então, quando se trata de migrações, né, assim, eu estou trazendo aqui do macro para o regional, né, peguei aqui o exemplo mundial, né, alguns exemplos mundiais, trazendo um pouco para o Brasil, mas existe também as migrações mais, vamos dizer assim, de cunho mais doméstico, né? Pensar, por exemplo, a migração diária, que é a chamada migração pendular, né? Aqui na região metropolitana de Fortaleza, a gente tem esse exemplo, né? Quantos pindorataменses moram aqui e se deslocam para Fortaleza todo dia? Pessoas que moram em Fortaleza se deslocam para polos industriais aqui na região metropolitana diariamente. É a chamada migração pendular. E aí entra nos tipos de migrações, né? O famoso êxodo rural,
o tão falado rural de sertanejos que se deslocam para as capitais nordestinas e também para as capitais do sul do país, do centro-sul do país. Vão sair do meio rural, da zona rural, para o espaço urbano. Envolve uma série de causas, envolve uma série de motivações e, consequentemente, impactos, né, sociais, econômicos, culturais que mexem nessa dinâmica. Ok?